O mês de setembro estava a apenas alguns dias de distância. Emanuele Souza olhou pela janela do corredor do hospital e observou os pardais brincando nas poças de água no pátio. Um gato caminhava lentamente ao longo do muro, indo diretamente para os pardais. Ele se agachou e estava prestes a pular. Emanuele percebeu o gato, abriu a janela e gritou para o pequeno caçador listrado. O gato e os pardais se dispersaram, causando um grande alvoroço no quintal do hospital. "Por que está fazendo tanto barulho?" uma enfermeira que passava perguntou, irritada. "É hora de silêncio. Não perturbe os outros pacientes. Venha, vá para o seu quarto." Emanuele sorriu, tirou um papel do bolso e mostrou à enfermeira. "Eu já recebi alta", explicou. "Estou esperando meu marido e peço desculpas pelo barulho. Não farei mais isso." A enfermeira a instruiu a descer e esperar pelo marido no hall principal. Emanuele desceu as escadas obediente, e, em poucos minutos, já estava sentada em uma cadeira desconfortável, acariciando sua barriga arredondada. As pessoas passavam, iam e vinham, abrindo e fechando a porta da frente. Emanuele olhou para os seus rostos, esperando ver seu marido, Leonardo, entre eles, mas ele ainda não havia chegado. Emanuele olhou para o relógio pela 100ª vez e pegou o telefone para chamar um táxi, mas desistiu ao ver duas garotas sentadas próximas, conversando. Elas falavam baixinho, inclinadas uma para a outra, mas Emanuele conseguiu ouvir a maior parte da conversa. "Eu não tenho ideia do porquê de precisar deste bebê", disse uma das garotas, olhando para sua barriga com desgosto. "O Caio bebe muito, e não trabalha em lugar nenhum, e eu tenho que trabalhar do amanhecer ao anoitecer em 2 empregos. Minha mãe tinha razão, eu não deveria ter um filho agora, mas Caio disse que não, que é um grande pecado fazer isso." Sua companheira fez uma careta e respondeu: "Dizem que é muito difícil depois. Você não consegue dormir e pega todos os tipos de doenças. É algo terrível." A primeira garota sorriu amargamente, mas logo ficou séria e olhou para sua companheira. "Não é pecado ter um filho que você não pode sustentar? Não é terrível ter um salário abaixo do mínimo? Eu tenho um quarto minúsculo em um dormitório e nenhuma esperança de um futuro melhor. Eu amaldiçoo todos esses humanistas que falam sobre pecados e sofrimentos. Deveriam sustentar pessoas como eu." A garota sussurrou algo a mais, mas Emanuele não conseguiu ouvir. Ela se levantou da cadeira, pegou seu casaco no guarda-roupa e saiu. Apesar do dia quente e ensolarado, Emanuele sentia-se sombria e fria por dentro. A conversa entre as duas desconhecidas a deixou ansiosa quanto ao futuro. Embora Emanuele tivesse certeza de que tudo ficaria bem, já que ela e seu marido Leonardo trabalhavam para a mesma empresa, e ele ganhava bem o suficiente para sustentar não apenas um filho, mas até trigêmeos, se necessário. Emanuele também ganhava bem e já era financeiramente independente. Mesmo assim, ela sentia algo muito ruim por dentro, uma espécie de desesperança. Era como se estivesse sozinha em outro planeta. Sentada em um táxi, ela olhava com nostalgia para as casas. As mesmas pessoas tristes e sem características viviam ali. Elas viviam, se alegravam, sofriam, amavam, sofriam e morriam. Emanuele nunca se importou com elas antes, mas agora, de repente, se interessava por elas. "Eu costumava ser como elas, e ninguém se importava comigo também", pensou Emanuele, enquanto olhava pela janela novamente. Quando era criança, seu maior sonho era ter um pai. Em vez disso, ela tinha a tia Marta. Marta adotou a pequena Emanuele quando sua mãe faleceu. Tia Marta não sabia nada sobre o pai de Emanuele. Sua irmã, Carolina, era reservada e nunca falou sobre sua vida pessoal. Além disso, ela morava em outra cidade e via sua irmã apenas algumas vezes por ano. Carolina deu à luz a Emanuele fora do casamento. Para sustentar a filha, ela contraiu enormes dívidas que nunca conseguiu pagar. E, infelizmente, Carolina desistiu de tudo tomando algo para dormir para sempre. Após o funeral da irmã, Marta adotou a sobrinha órfã e fez todo o possível para substituir a mãe. Ela teve sucesso. Quando Emanuele começou a falar, passou a chamar Marta de mãe, recompensando-a por todos os seus esforços. Quando chegou à idade escolar, Emanuele frequentemente perguntava à tia por que não havia um homem em sua casa. Todos os seus colegas de classe falavam de pais, irmãos mais velhos, tios e avós, mas Emanuele só tinha Marta e mais ninguém.
Os homens nunca prestaram atenção em Marta, então ela apenas encolhia os ombros e ria. Quando você crescer, pode arranjar um marido. Embora, sinceramente, eu prefira um cachorro ou um gato, era a resposta típica dela. Emanuele era uma criança, então não entendia o que Marta estava falando, mas o tempo passou, e no ensino médio e depois na universidade, ela descobriu o que eram o amor, o afeto e as separações. Mas tudo isso acabou sendo trivial e infantilmente ingênuo quando ela conheceu Leonardo, seu futuro marido. Foi quando Emanuele já havia se formado e conseguido um emprego como gerente em uma grande empresa. Ela ainda morava com sua tia em um pequeno apartamento, não querendo se mudar para outro lugar, seja por causa de seu forte apego a Marta ou porque o apartamento ficava muito perto do seu escritório. Um dia, a caminho de casa depois do trabalho, Emanuele parou no parque de diversões, caminhou ao longo do calçadão, acariciou os cães de rua e estava prestes a ir para casa quando notou um rapaz sentado no chão. Era o final de setembro, mas o rapaz não estava vestido de forma adequada para o clima. Ele usava um suéter de lã esfarrapado, jeans sujos e tênis rasgados. Mas não foi sua aparência que a chocou, e sim seus olhos, que observavam avidamente os cães comerem a salsicha. Parecia a Emanuele que ele estava prestes a atacar os cães e roubar sua comida. Sentindo o olhar da garota sobre ele, ele desviou os olhos dos cães e tentou parecer sério. Ele se recostou imponentemente, cruzou as pernas e acenou coquetamente para Emanuele. Ela se aproximou, sentou-se ao lado dele e perguntou o que havia acontecido. Nada, só relaxando, vendo o pôr do sol, disse o rapaz, brincando, e riu, mas então uma tosse severa irrompeu de sua garganta e o fez se curvar de dor. Você pode estar com pneumonia, disse Emanuele quando o rapaz terminou de tossir. Você deveria ver um médico antes que seja tarde demais. O rapaz tentou parecer sério novamente e acenou descuidadamente com a mão. Tudo bem, isso acontece comigo às vezes, ele explicou. Emanuele assentiu e notou uma caixa com algumas moedas no fundo ao lado de seus pés. O rapaz imediatamente chutou a caixa com o pé, mas já era tarde demais, a garota havia visto. Vejo que você é um sem-teto, percebeu Emanuele, balançando a cabeça. Então, o que aconteceu com você? O rapaz começou a se desculpar, dizendo que estava bem e que, na verdade, não era um sem-teto. Ele estava apenas procurando uma aventura e queria viver nas ruas por um tempo, só por tédio. Então, estou bem, e não há nada com o que se preocupar. Ele não terminou a frase, pois a tosse voltou ainda pior do que antes. Ele caiu de joelhos e agarrou o peito, tentando amortecer a dor insuportável. Emanuele correu para ajudá-lo, e quando tocou sua mão, afastou a palma. O rapaz estava quente como um ferro. Certo, venha comigo, disse Emanuele severamente, segurando o pobre homem pela cintura. Precisamos baixar sua temperatura imediatamente ou você não vai sobreviver até de manhã. Ela chamou um táxi, puxou o rapaz para dentro e disse ao motorista para dirigir o mais rápido possível. Ao chegar em casa, Emanuele colocou o homem doente na cama e o forçou a tomar alguns antitérmicos. A propósito, meu nome é Leonardo, disse o rapaz roucamente, apertando os olhos por causa da luz forte. Qual é o seu? Emanuele disse seu nome, e o rapaz adormeceu depois de repetir o nome de Emanuele várias vezes. Na manhã seguinte, Leonardo se recuperou um pouco. A febre que o incomodava há dias havia desaparecido, e a tosse não o incomodava tanto quanto no dia anterior. No café da manhã, quando Emanuele o serviu na cama, Leonardo confessou a ela que não era um aventureiro, mas uma vítima de um roubo. Ele contou que chegou à cidade para se candidatar a um emprego 2 semanas atrás e foi recebido na estação de trem por um taxista. O taxista ofereceu-lhe uma corrida muito barata, e ele aceitou. O taxista o levou para um terreno baldio fora da cidade, onde seus amigos o esperavam. Eles agrediram Leonardo severamente, roubaram tudo o que ele tinha, incluindo suas roupas, e o deixaram lá. Mas por que você não foi à polícia? Perguntou Emanuele. Esses desgraçados já devem ter deixado a cidade agora. Eu fui, respondeu Leonardo sombriamente. Fui à polícia assim que recuperei os sentidos, mas eles se recusaram a aceitar minha denúncia. Eles não acreditaram em mim e disseram que, aparentemente, eu havia bebido todas e agora estava inventando histórias. Me diga, eu pareço um bêbado? Emanuele olhou para o rosto pálido de Leonardo e balançou a cabeça. Não acho que sim, respondeu ela, embora pudesse estar errada.
Leonardo riu e começou a contar a ela sobre seus pais que viviam em uma vila, seus anos de escola e universidade e muitas outras coisas que ele há muito queria compartilhar com alguém. Emanuele ouviu em silêncio seu longo monólogo franco enquanto cuidava de suas próprias tarefas, e Leonardo continuou falando. Onde estão seus pais? Perguntou Leonardo de repente, fazendo Emanuele se sentir desconfortável. Eu não tenho pais, respondeu Emanuele após uma breve pausa. Só tenho uma tia. Ela está fora da cidade agora, então conhecer ela terá que esperar. Leonardo queria perguntar sobre os pais dela, mas considerou isso inadequado, então ficou em silêncio. Graças aos cuidados de Emanuele, o rapaz se recuperou completamente em alguns dias. Emanuele emprestou-lhe mais dinheiro para restaurar sua identidade e alugar um apartamento, e prometeu que tentaria encontrar um emprego para ele na empresa onde trabalhava. Depois de alguns dias, sua tia voltou. Ela notou que Emanuele havia mudado muito durante sua ausência e perguntou o que havia acontecido, mas Emanuele apenas sorriu misteriosamente. Ela não queria dizer nada sobre Leonardo, pelo menos até que ele estivesse de pé e o relacionamento deles estivesse claro. Emanuele não teve que esperar muito por isso. Um mês depois, Leonardo recebeu seu primeiro salário e convidou Emanuele para um restaurante, onde ele a pediu em casamento. Depois veio o casamento, a mudança para um novo apartamento e a notícia de que ela estava grávida. Tudo estava acontecendo tão rápido que a cabeça de Emanuele girava. A Constância veio à sua vida apenas no hospital, onde Emanuele foi para um check-up antes do parto. Lá, conversando com outras mulheres grávidas e médicos, ela percebeu que a maior felicidade ainda estava por vir. Todo o resto era apenas um prelúdio curto. Parando um táxi a caminho de casa, Emanuele pediu ao motorista para levá-la ao escritório. Ela não estava lá havia quase um mês. Sentia falta do ambiente de trabalho e de seus colegas. Também queria ver a reação deles à sua chegada, ouvir todos os tipos de felicitações, sentir os olhares surpresos, talvez até invejosos. Emanuele nunca foi ambiciosa. Não gostava muito de publicidade e não prestava muita atenção às opiniões dos outros. Mas agora, por algum motivo, ela queria estar no centro das atenções. A gravidez provavelmente era o motivo disso. Uma vez lá, Emanuele pagou pela corrida, subiu os degraus escorregadios e abriu a porta da frente do prédio do escritório. Lá dentro, ficou surpresa ao ver o saguão vazio. Ela perguntou ao guarda de segurança onde estavam todas as pessoas. É um dia curto, explicou o homem, sem tirar os olhos da TV, amanhã é algum feriado. Emanuele percebeu que não poderia conseguir mais informações do guarda, então disse que precisava pegar alguns pertences pessoais e foi para o segundo andar. As escadas e corredores estavam incomumente quietos e escuros, como se o prédio tivesse sido abandonado. Quando se aproximou da porta do seu escritório, Emanuele parou, se perguntando se queria entrar ou não. De repente, ela se lembrou de que não tinha as chaves e, sorrindo de sua própria falta de memória, estava prestes a sair quando, de repente, o silêncio foi quebrado pelos gemidos de alguém. Emanuele caminhou lentamente, tentando não bater os saltos no chão. Os gemidos vinham do escritório do CEO. Emanuele olhou pelo buraco da fechadura e não viu nada, mas ouviu a voz de um homem, e essa voz soava muito familiar para ela. Leonardo? Não posso acreditar. Não, não é ele, ela pensou. Emanuele bateu na porta, agarrou a maçaneta e ousou entrar. A cena que viu parecia uma peça teatral boba, que não podia ser verdade. Havia apenas dois personagens nessa peça, seu marido, Leonardo, e a filha do CEO, Patrícia. Ambos estavam seminus e, quando viram Emanuele, cobriram-se desajeitadamente com o que encontraram. Leonardo? Emanuele exclamou, olhando para o marido e para Patrícia. O que está acontecendo aqui? Leonardo, cobrindo-se com uma pasta, vestiu as calças e estendeu a mão para a esposa. Eu posso explicar tudo, exclamou, cobrindo ainda nua Patrícia. Espere, droga, não olhe para mim assim. Apesar disso, Emanuele continuou olhando para o marido com olhos vidrados e permaneceu em silêncio. Então, ela bateu com o punho no computador sobre a mesa com toda a força e recuou em direção à porta. Como você pôde fazer isso comigo? Ela balbuciou, tentando não chorar. E quando isso começou? Quando eu estava no hospital ou antes? Leonardo correu para a esposa, mas logo se arrependeu, pois levou um tapa que instantaneamente queimou seu rosto.
Maldito seja, Leonardo, Emanuele sussurrou por sobre o ombro. Nunca vou te perdoar por isso. Ela correu para fora da sala, desceu rapidamente as escadas e saiu do prédio, assustando o guarda de segurança com seu comportamento. Era como se alguém tivesse despejado nitrogênio líquido no peito de Emanuele. Ela nunca havia sentido um frio tão mortal por dentro. O mundo ao seu redor havia mudado. As casas cinzentas pareciam ainda mais cinzentas e sujas. Os pássaros estavam em silêncio, e as pessoas que passavam tinham manchas escuras e borradas no lugar dos rostos. Esses fantasmas perseguiram Emanuele durante todo o caminho de volta para casa. Ela entrou no apartamento, caiu de joelhos e chorou. Marta imediatamente entendeu tudo e silenciosamente sentou-se no chão ao lado de Emanuele. Elas ficaram sentadas assim por um longo tempo. Emanuele não conseguia se acalmar. A mágoa, o ódio e a incompreensão a estavam destruindo. De repente, como uma facada, uma terrível dor atravessou o abdômen inferior de Emanuele. Ela caiu de costas e segurou o estômago com as mãos, gritando de dor. A dor aguda não parava, e Emanuele estava prestes a perder a consciência. Marta percebeu que sua sobrinha estava entrando em trabalho de parto e correu para chamar uma ambulância. Quando voltou, Emanuele já estava inconsciente. Emanuele não se lembrava de nada sobre o processo de parto. Tudo era um borrão. Quando a garota recuperou os sentidos, a enfermeira disse que ela havia tido um menino e perguntou se ela queria vê-lo. Emanuele balançou negativamente a cabeça e se cobriu com um cobertor. Você teve um parto tão difícil e nem quer ver o bebê? Perguntou a enfermeira, chocada. Emanuele levantou a cabeça e olhou para a enfermeira com raiva, fazendo-a calar-se, e pediu para trazerem seu filho. Deixe-o em paz. A enfermeira trouxe o bebê e imediatamente deixou o quarto. Emanuele começou a embalar o bebê nos braços e chorou, olhando para o pequeno ser humano que estendia os bracinhos para ela. De repente, ela se lembrou da recente conversa entre as duas garotas sobre o destino difícil. Agora ela se encontrava na mesma situação. Emanuele não tinha mais marido, obviamente não tinha mais emprego também. Ela não fazia ideia do que fazer. Ela evitava encontros com seu marido, ou melhor, agora seu ex-marido. Ele só apareceu uma vez em sua vida. Ela recebeu uma carta de Leonardo pedindo perdão. Sem ler a carta até o fim, Emanuele a queimou, assim como queimou todas as pontes que a ligavam ao ex-marido. Ela pediu demissão uma semana depois de seu retorno e, alguns meses depois, sua amiga de escola, Juliana, convidou Emanuele para trabalhar em uma fábrica de peixe no norte do país, em regime de rodízio. Juliana trabalhava lá havia quase 3 anos e, graças a esse emprego, encontrou um marido. Talvez você encontre alguém também, sugeriu Juliana, de forma discreta, ao ouvir o que havia acontecido com Emanuele. Há muitos homens ótimos no norte do país. Eles são todos saudáveis e fortes, não como os caras daqui. Emanuele não tinha interesse em romances. Ela só queria garantir que seu filho tivesse uma infância decente e que a tia Marta tivesse uma velhice confortável. Ela imediatamente disse sim, porque o salário lá era decente. Mesmo a posição de faxineira não a incomodava. Ela sabia que o trabalho na fábrica de peixe seria muito duro, mas depois de saber que ganharia 3 vezes mais por mês do que antes, Emanuele estava disposta a ir imediatamente. Então, após arrumar as malas e deixar seu filho, Felipe, aos cuidados da tia Marta, Emanuele partiu para o norte. Ela trabalhou arduamente e sonhava com um futuro brilhante, tentando esquecer o passado. Mas o passado voltou à sua vida como uma tempestade. Um dia, Marta ligou para ela com uma notícia chocante: seu ex-marido, Leonardo, havia sido preso. O que você quer dizer com preso? O que aconteceu? Emanuele estava chocada. Sua tia sabia apenas o que tinha ouvido por aí. Ela hesitou um pouco, tentando lembrar de todos os detalhes. Dizem que ele aceitou um cargo importante na empresa, como diretor, eu acho. Ele parecia ter conseguido sucesso, mas, bem, Deus lembra dos pecados antigos. Houve um preço a pagar por tudo isso. Leonardo foi acusado de crimes econômicos e condenado a 7 anos de prisão. Dizem que a empresa nem existe mais, todo mundo desapareceu. Emanuele imaginou seu ex-marido na prisão e se sentiu mal certamente, ela não desejaria isso para ele. Eu não me importo com isso, acabou entre nós.
Por que você me contou isso? Para me fazer sentir pena dele ou algo assim? Respondeu irritada. Marta murmurou ao telefone que só queria compartilhar a notícia com ela, mas Emanuele já não estava mais ouvindo. Ela colocou o telefone no bolso e olhou para o céu claro do norte. Um pensamento estranho e inesperado ocorreu a ela. Talvez, em algum lugar distante, do outro lado do país, Leonardo também estivesse olhando para o céu e pensando nela. Emanuele afastou o pensamento da cabeça e voltou ao trabalho, pegando o esfregão caído. O pensamento sobre seu ex-marido desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. 7 anos se passaram, e o tempo de prisão de Leonardo chegou ao fim. Ele saiu pelos portões da prisão, acompanhado pelo guarda. Leonardo respirou profundamente o ar frio de dezembro, virou-se para o guarda e se despediu. Ele levantou as mãos para o alto e sorriu. Acabou. Agora sou um homem livre, ele gritou com toda a força da sua voz. Livre? Leonardo se virou e caminhou rapidamente pela estrada que levava à estação de ônibus, sem olhar para trás. Leonardo dormiu o caminho todo no ônibus. Ele abriu os olhos e olhou pela janela apenas quando o velho ônibus parou com um rangido. A cidade havia mudado muito nesses anos todos. Sentado em uma mesa em um café e comendo vorazmente um frango grelhado, Leonardo pensava no que faria a seguir. Ele não tinha para onde ir, seus pais haviam morrido 2 anos antes, quase simultaneamente. Seu pai faleceu primeiro, e depois de alguns meses, sua mãe também se foi. A casa deles provavelmente estava em um estado terrível agora, não havia sentido em voltar para lá. Claro, ele poderia procurar um emprego ali na cidade, mas Leonardo sabia que seria uma perda de tempo. Dificilmente alguém gostaria de contratar um ex-presidiário condenado por crimes econômicos. Completamente absorto em seus pensamentos sombrios, ele esqueceu-se do frango e dificilmente teria se lembrado dele se uma pequena mão não tivesse se arrastado até a mesa para pegá-lo. Leonardo segurou a mão e olhou o ladrãozinho diretamente nos olhos. Senhor, me solte, eu não farei isso de novo, disse o menino, suplicante, enquanto fungava o nariz. O homem soltou os dedos, e o garoto imediatamente correu para a saída, mas tropeçou em uma perna de mesa e caiu, derrubando vários pratos. O dono da lanchonete imediatamente levantou os ombros, ameaçando arrancar as orelhas do garoto. Ele provavelmente teria feito isso, mas Leonardo o impediu. Deixe o garoto ir, ele disse, entregando ao dono um pouco de dinheiro. A culpa é minha, eu assustei o menino. Ele convidou o garoto para sua mesa e empurrou um prato de frango para ele. O menino devorou o frango rapidamente, e logo não havia nada mais no prato. Quando foi a última vez que você comeu? Leonardo perguntou ao garoto. O menino levantou a palma da mão, dobrando 3 dedos manchados de gordura, e mostrou a Leonardo. Há 3 dias, respondeu baixinho. O homem pediu ao garçom que trouxesse mais comida e começou a perguntar ao menino sobre sua vida. Meu nome é Felipe, ele se apresentou primeiro. Eu moro com minha mãe. Minha avó costumava morar com a gente, mas ela morreu recentemente, e minha mãe ficou doente. Ela está acamada agora. Tenho medo que ela também vá morrer, assim como a vovó. Ele foi interrompido pelo garçom, que trouxe e colocou uma tigela de sopa quente na frente dele. Felipe agarrou a colher com o punho e começou a comer rapidamente. Não coma tão depressa, mastigue melhor, Leonardo disse a ele. Felipe, você sabe, hoje é um dia muito importante para mim. Eu saí da prisão hoje. Felipe olhou para ele assustado e então perguntou, o que é prisão? O homem ficou confuso com a pergunta. Não sabia o que dizer e então respondeu brevemente, prisão é um lugar ruim para se estar. Seria melhor se você nunca soubesse o que é. Meu pai também está na prisão, disse Felipe de repente. Estou esperando por ele há muito tempo, mas ele ainda não voltou. Mamãe diz que ele foi um tolo por acabar lá. Leonardo riu, tirou dinheiro do bolso, contou algumas notas e as colocou na mesa. Isso é para você, Felipe, ele entregou algumas notas ao garoto. Compre remédios para sua mãe. Qual é o nome dela? O menino guardou o dinheiro e sorriu. Emanuele, ele respondeu, e o sobrenome é Souza. Eu também sou Souza. Felipe agradeceu rapidamente ao homem e correu para a saída. Leonardo seguiu. Ele o alcançou na saída e o segurou pelo ombro. Felipe, você não vai acreditar, exclamou, agachando-se.
Eu conheço sua mãe. Nós trabalhávamos juntos. Eu sou amigo dela, sabia? Eu preciso vê-la. Você me levará até ela, não vai? Felipe hesitou, mas então concordou em levar Leonardo para casa. Leonardo seguiu. Havia um furacão em sua cabeça e algo doía em seu peito. O garoto conduziu a um dormitório de 3 andares, que costumava pertencer a uma faculdade. Agora a faculdade não existia mais, e o dormitório era habitado por todos os tipos de cidadãos de baixa renda, órfãos, pessoas com deficiência e aposentados. Leonardo lutou para abrir a porta emperrada, deixou Felipe entrar primeiro e encontrou-se em um prédio úmido e com cheiro de mofo. É aqui que moramos, disse Felipe, sorrindo tristemente. Mamãe disse que costumávamos ter um grande apartamento, mas ela e a vovó venderam o apartamento e se mudaram para cá porque precisávamos de dinheiro. O garoto terminou sua história enquanto caminhava até a porta. Ele abriu e entrou. Leonardo entrou também. O quarto, como ele notou, era bastante pequeno. Era muito semelhante à sua cela de prisão. Havia uma cama velha ao lado do radiador perto da janela, onde sua ex-mulher, Emanuele, estava deitada, coberta por um cobertor. Uma cama semelhante, aparentemente pertencente a Felipe, estava encostada na outra parede. Uma pequena mesa de centro cheia de frascos de remédios vazios e alguns livros completava esse interior modesto. Mamãe, mamãe, seu amigo está aqui para vê-la, gritou Felipe, acariciando a mão da mãe. Ele me deu um pouco de dinheiro, olha. O garoto tirou o dinheiro do bolso e colocou na mesa. Depois, sentou-se na cama e esperou para ver o que aconteceria a seguir. Emanuele olhou com olhos sonolentos para Leonardo, que estava em pé à sua frente, e gritou: "O que você está fazendo aqui? Como me encontrou?" Leonardo apontou para Felipe e então pediu a ele que brincasse no corredor com um carrinho de brinquedo. Quando ficaram sozinhos no quarto, o homem sentou-se no chão e ficou em silêncio por um longo tempo. "Sabe, Emanuele", ele disse, sem levantar os olhos cheios de lágrimas. "Quando eu estava na prisão, costumava pensar em como era ruim. Também pensava na traição e em como fui incriminado na empresa. Foram Patrícia e o pai dela que armaram para mim, mas foi justo, o karma me pegou. Recebi o que merecia pela minha maldade. Eu queria voltar para casa, ser livre. Queria começar uma nova vida. Sonhava que, quando saísse da prisão, tudo seria como antes ou até melhor. Mas hoje conheci Felipe, meu filho, pobre e faminto. De repente, eu quis voltar para a prisão. Desgraçados como eu não merecem estar aqui. Eu não mereço estar em lugar nenhum, nem mesmo no inferno." "Você diz coisas terríveis", respondeu Emanuele com a voz rouca. "Eu sinto pena de Felipe. Quem vai cuidar dele? Marta se foi, não há mais ninguém para cuidar dele. Só restou eu, e logo morrerei." "Não seja ridícula", murmurou Leonardo. "Você ainda é muito jovem, não é sua hora de morrer. Mas você soa como uma velha." Ele olhou para Emanuele, e ela chorou. Não conseguia mais suportar. "Eu me perguntava se você tinha me esquecido ou não", suspirou Leonardo, cobrindo o rosto com as mãos. "Era importante para mim saber. Às vezes, eu saía para o pátio, olhava para o céu e pensava em você. Em quem mais eu poderia estar pensando? Você salvou minha vida, e é assim que retribuo sua bondade?" "Eu te perdoei", ela soluçou. "Eu te perdoei há muito tempo." Leonardo a cobriu com um cobertor, chamou Felipe, que estava brincando do lado de fora da porta, e o sentou em seu colo. "Você sabia que eu sou seu pai?" ele perguntou, olhando seriamente nos olhos do menino, que eram tão verdes quanto os de Leonardo. Felipe olhou para Leonardo com incredulidade e depois olhou para a mãe. "Papai?" ele perguntou novamente. "Da prisão." Leonardo e Emanuele assentiram simultaneamente, tentando convencer o filho incrédulo. "Sim", respondeu Emanuele. "Eba!" gritou Felipe, pulando no chão. "Papai está de volta, agora eu tenho um papai." Ele correu pelo quarto como um cordeirinho. Leonardo e Emanuele o observaram, abraçados, sem saber se deviam rir ou chorar. No final do mês, após colocar Emanuele de pé novamente, Leonardo a mudou, junto com Felipe, para a casa de seus pais na vila. A casa realmente precisava de reparos, então ele decidiu reformá-la na primavera seguinte.
Enquanto isso, havia outras coisas com que se preocupar. Ele precisava conseguir um emprego e colocar Felipe na escola. Seu vizinho, Gustavo, ajudou Leonardo a encontrar um emprego. Ele ofereceu a Leonardo um trabalho como operário de manutenção em sua serraria e prometeu um bom salário. Leonardo aceitou imediatamente a oferta. Gustavo deu a ele metade do salário adiantado e providenciou materiais de construção para reparar a frente da casa. Isso é para você consertar a varanda, o portão e talvez dar um jeito na frente da casa. Na primavera, trago mais material, explicou Gustavo, enquanto ajudava Leonardo a descarregar o material no quintal. Leonardo agradeceu e Gustavo foi embora. O homem olhou ao redor do quintal e chamou Felipe, que estava brincando do lado de fora. Bem, Felipe, o Natal está chegando, disse ele, enquanto colocava o filho no colo. Precisamos de uma árvore de Natal. Os olhos de Felipe brilharam, e ele bateu palmas de alegria. Árvore de Natal, oba! Vamos ao bosque cortar uma árvore, ele gritou. Leonardo riu, balançou a cabeça e disse, não, filho, vamos ao mercado comprar uma árvore lá. Chame sua mãe, vamos agora mesmo. Felipe chamou a mãe, e eles saíram pelo portão torto juntos, sorrindo e rindo. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!